Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma forte alta de 1,89%. Na realidade ainda pode alterar um pouco essa valorização, pode ir até um pouco mais para cima. O Ibov confirmou aquilo que a gente já tinha comentado na última videoanálise, de que o pregão anterior estava mais com a cara, uma leitura do pregão anterior de ser um pregão de correção para se ter um próximo pregão de alta. Mas a alta realmente que ganhou bastante força para cima daquela região que eu já tinha citado aqui anteriormente na última videoanálise, ganhou bastante força e enfraqueceu bem o movimento, a movimentação, a primeira sinalização de estar ainda está dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal, tecnicamente falando, mas com um bom indício de anular esse movimento de baixa e retomar aqui a movimentação para cima no rompimento de 66.593 pontos. E por falar no gráfico semanal, a gente tem aqui o Ibov apresentando uma alta. A alta basicamente de hoje é a alta da semana, ou seja, a semana estava travada em termos de valorização, começou forte para baixo, voltou aqui praticamente para o 0 a 0 no pregão passado, e nesse pregão é o que vai dando aí, ditando a valorização dessa semana na faixa de 1,9%. Então o cenário ainda, o Ibovespa vai prevalecendo a força ali de um prazo maior, então apontando aqui o nível mais importante, o Ibov rompendo aqui esses 66.593 pontos, fica já mais para o topo lá de por volta de 69 mil pontos, arredondando aqui o valor, seria essa região mais relevante em termos de topo para o Ibovespa. Na sequência temos aqui para falar do mini índice. Mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação, basicamente a gente teve olhando para o gráfico de 15 minutos, a abertura do pregão foi aqui, depois começa a subir de uma forma um pouco mais travada, e depois, travada que eu digo é em relação aos candles, perde a mínima, vem, supera a máxima e não tem muita correção. O único momento de correção que daria para ter feito alguma coisa foi aqui, e nesse momento eu fiz uma operação em cima do mini dólar, optei pelo mini dólar, visto que, olhando para o G60 do mini índice, a operação que eu acabei de mencionar que poderia ter sido feita, seria aqui neste nível, depois desse candle aqui de baixo, gerando a possibilidade de uma correção desse longo movimento de alta. Então por esse motivo eu busquei uma operação no mini dólar. A do mini índice teria sido até um pouco mais interessante do que a do mini dólar. Olhando agora para o gráfico aqui diário, lembrando de gráfico, na realidade o gráfico de 60 minutos fica um pouco mais então nessa expectativa de movimentação para cima, correção aqui dentro desse movimento de subida vai ser bem-vinda no sentido de se buscar a operação na ponta compradora após algum movimento de correção, seja de forma lateral ou seja uma correção no tempo ou uma correção no preço para baixo, mas dentro de uma possibilidade de se gerar algum sinal de movimento para baixo, ficaria atento para a operação na ponta vendedora de day trade para tentar pegar uma parte desse movimento de baixo aí no G60. Depois disso, mini dólar cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje, olhando aqui para o gráfico diário do mini dólar, colocando aqui a questão, tirando a questão dos ajustes. Mini dólar foi lá embaixo, perdeu todas as mínimas, mas não conseguiu aqui se manter para baixo. Então, quando busquei as operações que foram recomendações na ponta vendedora, era na expectativa justamente de que tivesse um pregão vindo aqui para baixo. Ou seja, tivemos um movimento aqui longo para baixo. Isso aqui, desse movimento longo para baixo, em termos de correção, estaria mais batendo um pouco mais aqui no tempo em relação a esse movimento de baixo. Ou seja, tudo isso aqui sendo considerado uma correção e com a chance de poder gerar nova movimentação para baixo, para vir a perder essa região aqui, essa mínima de 313,50. Então seria aí um ponto a ser perdido em termos de suporte. Então era essa a minha expectativa de ter um movimento para buscar aqui essa região de suporte anterior. Então dentro dessa expectativa, olhando para o gráfico 60 minutos, o pregão abriu aqui, veio forte para baixo, num único movimento de baixa. Jogar aqui no gráfico de 10 minutos vai ficar claro, vou jogar o G60 aqui desse lado. Então tivemos aqui um único movimento para baixo, gera aqui uma correção. Como essa correção ganhou um pouco de força, eu não entrei de imediato, não recomendei de imediato a venda na perda da mínima desse candle. Mas quando esse candle já perde a mínima e está vindo esse candle aqui para cima, eu recomendo aqui
a venda se voltasse para baixo desse nível aqui de 126,50, ou seja, se proporcionasse topo abaixo dos 131, que era aquela região que eu já vinha citando ali no G60, que seria importante essa região ser perdida. Então, se proporcionasse topo para baixo desse patamar, num gráfico de menor periodicidade, aqui no caso de gráfico de 10 minutos, seria essa possibilidade de entrada. Então, aqui não executou a entrada, terminou vindo ganhando força aqui para cima, então essa operação foi cancelada. Depois disso, eu mandei um aviso que eu estava de olho na venda quando estava se formando esse candle, mas quando esse candle ganhou força para baixo, porque ele estava, quando eu mencionei, ele estava aqui em cima, assim, o fechamento dele estava aqui mais para cima, só que no final do candle, nos últimos minutos ali de fechamento desse candle, fez aqui um fechamento aqui nesse nível e para mim desconfigurou o que eu gostaria de ver em termos de entrada. Tanto que se eu tivesse executado a entrada na perda da mínima desse candle, provavelmente a saída teria acontecido aqui nessa superação de máxima desse candle anterior, visto que não conseguiu confirmar um fechamento para baixo do fundo anterior e volta com um candle de força lá para cima. Depois disso gera um movimento de baixa e começa assim a trazer a expectativa de perder essa região aqui. Aí eu recomendei essa venda aqui, ó, na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, veio aqui para baixo, chegou a andar em alguns pontos, perto aí dos 5 pontos, bate aqui nessa região, que é a mínima do dia. Então fiquei acompanhando ainda a operação, reposicionei o stop aqui, primeiramente para cima da máxima desse candle e depois para cima da máxima desse candle. Então essa saída aconteceu justamente aqui nesse candle e depois disso o mini dólar terminou ganhando um pouco de força para cima, ou seja, começou forte esse movimento, mas terminou não concluindo aqui que seria a perda dessa mínima, que traria a chance de buscar o objetivo da posição que foi traçada na faixa dos 116. Então, essa operação trouxe aqui, na realidade foi uma operação totalmente no 0 a 0, basicamente com os custos operacionais, colocando aqui nos registros, aqui 0 a 0 essa operação, ponto de entrada, ponto de saída no mesmo nível da posição aí recomendada. Depois disso, então, olhando para o G60, mini dólar, depois dessa pancada para baixo, a gente vê uma dificuldade grande para cair. Então, eu vejo um ponto importante para o mini dólar, está num ponto bem relevante, ou seja, para perder essa região, a perda dessa mínima que reforça um pouco mais essa chance de perda, mas não vou descartar monitorar o mini dólar para uma sinalização mais relevante para cima, ou seja, vem aqui num movimento de possível correção desse movimento de baixo, mas se não ganhar força para baixo e pelo contrário gerar força contrária à perda desse suporte, ficaria atento mais para a ponta compradora. Então você está num momento importante no meu modo de ver o mini dólar. Partindo então para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, alta de 3,46%, terminou ganhando força aqui para cima, vindo para cima da máxima daquele grande candle de baixo que perde uma região de suporte. Novamente a Petro vai apontando para aquela região dos R$16, região mais forte em termos de resistência, 15,90 a R$16. Pelo gráfico semanal veio inclusive aqui para cima da máxima da semana anterior, trazendo a chance, está bem lateral no gráfico semanal, a gente pode ver que indefiniu sua tendência pelo gráfico semanal, mas a Petro acima dos R$16 fica muito interessante para a ponta compradora, principalmente se passar a usar essa região de R$16 a 15,90 como suporte a partir da próxima semana. Depois disso, só para mencionar que a Petro na semana terminou aqui estável, com alta de 1,13%, uma leve alta de 1,13%, considerando aqui até a formação deste candle. Olhando então para Vale 5, alta forte de 6,38%, ou seja, o que tinha começado de maneira fraca, bastou um forte gap de alta, Vale seus gaps, o gap para tudo quanto é que é lado. Isso tem uma justificativa porque a Vale está atrelado muito à questão do minério, e principalmente ao mercado chinês, então está tudo isso, ou seja, o mercado chinês funciona no horário contrário ao nosso, ou seja, durante a madrugada, e quando a gente abre o pregão lá já está fechado, então a gente já tem uma certa reação do mercado em relação ao que aconteceu lá na China. Mas o fato é que a ação gera aqui um forte gap de alta, fecha na máxima do dia, acabou de sair o fechamento da Vale 5 alta de 6,55%, fecha acima do gap de baixo, ou seja, já gerou um sinal de força aqui para cima, trazendo a chance de de anular esse movimento de baixa do gráfico semanal e estender sua movimentação para cima. Então é um ativo que eu vou ficar atento. No primeiro momento, só buscaria algum tipo de venda abaixo desse nível aqui se apresentar perda de força e começar a se encaixar bastante em termos de movimento aqui, comparando a esse movimento com esse movimento anterior. Mas fora isso,
movimentação fraca da Vale se sustentando acima dos R$30, me chamaria atenção mais para a ponta compradora. Depois disso, só para mencionar, semanal 7,65% de alta, basicamente puxado pelo último pregão da semana. Seguindo, próximos ativos a serem comentados. Primeiramente, Gol 4. Gol 4, encerrei a posição da Gol 4. A ação fechou aqui, deixando aqui para perto da máxima do dia, 6,98. Eu encerrei a posição logo depois da abertura do pregão. A ação já abriu batendo no objetivo, eu encerrei um pouco acima do objetivo da operação. Como o Ibov ainda estava dentro de uma região, tinha aberto para cima, um mini dólar na realidade, tinha aberto para cima e estava dentro de uma região ali de resistência no gráfico e mostrando uma certa dificuldade para sair daquela região de resistência, eu optei já por encerrar essa posição logo acima do objetivo da operação que foi traçado. Foi uma operação que deu um bom ganho de 7,8% e no capital total representou um crescimento de 0,78%. O ativo está dentro dessa tendência de alta e também eu comentei a saída por estar ali numa região que eu via com um pouco mais relevância em termos de resistência, principalmente olhando mais ou menos no gráfico diário, uma região aqui dessa região de topos anteriores aqui, esses topos anteriores que funcionaram aqui como resistência. Então era um patamar na faixa dos 6,80, 6,75 que eu estava atento para um possível encerramento da posição, caso não já ganhasse muita força para cima logo nos primeiros minutos do pregão. Então abriu já com gap de alta e devido a uma perda de força no índice eu resolvi sair da posição. Na sequência, então, temos para comentar, depois dessa operação bem interessante na Gol 4, BRML3. BRML3 seguimos na ponta compradora e já reposicionei o stop dessa posição. O stop dessa posição já foi reposicionado aqui para o patamar aqui deixa eu colocar aqui nessa planilha aqui, que fica mais fácil de exibir, a região aqui de 14,89. Então foi reposicionado nesse patamar, ou seja, acima do nosso preço de entrada, ou seja, não mais sair perdendo dessa operação. O objetivo da operação nesse momento em cima da BRML3 está na faixa aqui dos R$ 15,58. Então, uma posição que a não ser que abra como um forte gap de baixa, mas tende a não trazer mais perda nessa posição. E a minha expectativa é que ela consiga buscar aí o objetivo dessa operação, ou até mesmo ultrapassar o objetivo da operação. Então, a BRML3 indo bem nesse pregão. A IP3 foi que eu encerrei a posição. Dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise, dependendo se ela voltasse para baixo desses 28,32, é o que me levaria a sair dessa posição comprada. Olha o que ela fez na primeira hora de pregão. Quando ela ganhou força aqui, quando ela abriu com esse gap de alta, se ela abre aqui já embaixo, provavelmente eu teria sustentado mais essa posição, mas como ela abriu aqui em cima, trazendo aquela possibilidade de fundo ascendente que eu tinha comentado na última videoanálise, e ela reverte já logo no início do pregão, ganhando força para baixo, quando ela vem perdendo essa região aqui, eu opto por encerrar essa posição com uma leve perda nessa operação na IP3, colocando aqui novamente para esse lado de cá. IP3 0,28% na posição, capital total menos 0,06%. Uma pena que ela fez aqui, depois disso não fez nova mínima e terminou vindo aqui gradativamente para cima, mas ainda com uma certa dificuldade, mas conseguindo se sustentar em termos de fechamento acima da resistência ali dos R$ 28,55. Pode dar continuidade ao movimento de subida, principalmente ganhar força se romper os 28,75, que é a máxima desta semana. PECAR4 eu recomendei venda nesse ativo, visto que eu já tinha feito uma recomendação de venda, não tinha ganhado força para baixo, naquela configuração de uma possível formação de ombro, cabeça, ombro, que poderia ganhar força aqui para baixo, tinha gerado uma sinalização de fundo no pregão, tentado uma sinalização de fundo no pregão passado, mas com candle fraco, e aí no pregão de hoje, quando vem perdendo a mínima, ou seja, o mercado estava para cima e a ação estava gerando perda de mínimo do pregão anterior, aqui está a primeira hora de pregão, fechou até forte para baixo na primeira hora de pregão, recomendei a venda na PECAR4, mas essa venda foi encerrada quando ela não consegue perder a mínima da primeira hora de pregão e volta para cima da máxima da segunda hora de pregão, ou seja, era uma posição que para sustentar a posição, para manter a posição, ela deveria ter ganho força logo de cara, ter vindo forte para baixo para manter essa posição e na ponta vendedora. Ainda é um ativo que eu vou ficar atento, dependendo do que fizer aí no decorrer da próxima semana, ainda não descartaria a possibilidade de tentar uma nova posição de venda, dependendo do que o mercado apresentar. Então essa posição trouxe aqui uma perda de 0,3%, na operação capital total menos 0,05%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção.
Lembre-se de dar um like, um joinha na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.